Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Este episódio vai ser feito com o meu avesso em frangalhos. Mas vamos lá começar. O Quino era um autor de banda desenhada que eu gosto mesmo muito, sou mega fã da Mafalda e sei tirinhas e tirinhas de cor. E numa delas, o Quino, através de uma personagem, que é o Miguelito, diz que chama à ONU aqueles simpáticos inoperantes. Isto penso que na década de 70. Aliás, é muito engraçado reler a Mafalda, porque o conflito israelo-palestiniano passa e é analisado muitas vezes através da voz da Mafalda, a contestatária, minha querida Mafaldinha. Já nessa altura, claro que não tinha a gravidade e o horror que agora podemos assistir todos os dias. Sendo que a ONU, na altura, era um grupo de simpáticos inoperantes, lamentavelmente, continua a sê-lo. De há 4 anos a esta parte, uma grande parte do meu tempo é dedicada ao direito internacional, mais concretamente ao direito internacional dos direitos humanos. A ONU é uma instituição que é estudada a fundo. E eu já tive a ocasião de o dizer numa aula, e digo agora, eu acho que a única coisa que eu aprendi foram mentiras. A ONU chegou a um beco, aparentemente sem saída, e precisa de ser profundamente reformulada. Não é bem ter nascido torta. A ONU não nasceu torta. A ONU era uma inevitabilidade. Nasceu sobre o fracasso da Sociedade das Nações e das cinzas, não tem outro nome, das cinzas da Segunda Guerra Mundial, de um mundo profundamente destruído. Destruído em toda a parte. Em África ainda existiam colónias. Os Estados Unidos enriqueceram imenso durante a Segunda Guerra Mundial, perderam vidas, é verdade, mas em termos de armamento, venderam que se fartaram e enriqueceram. Europa, desfeita. A China, a entrar no primado de Mao Tse-tung, que só matou 55 milhões de pessoas. Pouco depois, a Guerra da Coreia, o mundo todo virado ao contrário, a Guerra Fria prestes a começar, e surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas, cujo o órgão mais importante não é a Assembleia Geral, é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é um conselho que, até nisso, é desfasado nos dias de hoje. Portanto, toda a gente sabe, tem os 15 elementos, 5 são membros permanentes e 10 são membros rotativos, rodam por todas as nações, que fazem parte da Assembleia Geral da ONU, que são todas, e que o mandato dura 2 anos e é renovado e aquilo é rotativo. Os membros permanentes são permanentes. E é engraçado porque são a Rússia, obviamente, os Estados Unidos, a China, o Reino Unido e França. A Alemanha não está lá. É engraçado e não tem piada nenhuma, porque a Alemanha, a seguir portanto, a ONU surgiu em 1945, exatamente no fim da guerra. Portanto, a Alemanha, na altura, era um país destruído, com
desfeito, nem pensar em ser membro permanente do Conselho de Segurança. Não faz sentido nenhum no século XXI, em 2024, nunca foi alterado. E o problema do Conselho de Segurança é o maldito direito de veto, porque como só passam as resoluções aprovadas por todos, ou mesmo que alguns se abstenham, basta um dizer eu não concordo para dar cabo de tudo. Isto não pode ser, porque mais não fazem. Atualmente que existe uma mentalidade de Guerra Fria outra vez, muito mais perigosa, porque estamos à beira de um conflito global, é que não tenham a mínima dúvida. Se é que ele não existe já, eu acho que ele já existe, embora ainda de baixo impacto. E estamos mesmo com um pé no abismo e outro, um pé virados para o abismo, um pé em terra firme e outro pé já do outro lado. Isto é absolutamente assustador. Claro que no Conselho de Segurança cada um puxa a brasa à sua sardinha. Eles querem lá saber do bem comum da humanidade. Tem que ser reformulado, isto não pode ser assim. Não pode. Eu gravei, eu só vou publicar isto amanhã. Portanto, estou a gravar na quarta-feira, ao fim do dia. Acabei de ouvir que o Conselho Russo está numa reunião e estão a debater uma proposta de Putin para a utilização mais alargada de armamento nuclear. Foi a melhor das notícias que eu podia ter ouvido hoje, quando já ouvi que Israel se está a preparar para uma invasão terrestre ao Líbano. Quando a Rússia fez uma invasão à Ucrânia, toda a gente se virou ao contrário, porque era violação da soberania de um país. E era. Mas desta vez também é. O secretário-geral da ONU, o António Guterres, eu ontem ouvi-o falar, e isto, como está a decorrer a Assembleia Geral da ONU, isto faz todo sentido, esta conversa, ou este episódio. O António Guterres, eu ontem só não peguei nele ao colo, ele fiz assim, o embalei e disse, vai passar, pronto. Porque eu não conheço o senhor de parte nenhuma. O senhor está desfeito, ele tem a perfeita consciência, e sabe muito mais do que eu, porque está metido lá nos mentideros e nos bastidores da associação, da organização. O homem está desfeito. Eu não estou desfeita porque isto a mim só me dá para me enfurecer. Um par de lambadas a cada um e era no instante enquanto entravam todos nos eixos. Mas o senhor não bate, o senhor não se zanga. Aquele homem está a sofrer. Uma das alterações na ONU que é fundamental, da mesma maneira que todos os membros, para o serem, têm que aceitar o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nem sequer é um tratado nem uma convenção, é uma declaração, mas são obrigados a aceitá-la, também deveriam aceitar a jurisdição internacional, seja para os Estados, que é o Supremo Tribunal Internacional de Justiça, seja para as pessoas, o Tribunal Penal Internacional. Acabavam-se os problemas. Uma jurisdição internacional eficaz, uma reformulação do Conselho de Segurança. Obrigatório. E era num instante. Enquanto isto, se calhar, poderia entrar nos eixos. Não é num instante que a reformulação é feita. Porquê? Porque cada um puxa a brasa à sua sardinha. E os maiores infratores, é evidente que não querem. Quem são os maiores infratores? Neste momento, são os Estados Unidos. É a China, é Israel, é a Rússia. Não quero este mundo para nós. Não quero.
É tão mau. É um episódio frufru e alegre? Não é. Mas acho que dou pistas de reflexão e para conversas. Cheira-me que vou ter algumas conversas com alguns amigos com quem costumo conversar acerca destas coisas, com base neste episódio. Se para isso servir, para todos, o intento estará conseguido. Tirando isso, mais uma vez, por favor, se gostam da Maldição de Cassandra, se acham que isto serve para alguma coisa, por favor, continuem a pôr likes, a partilhar, a falar disto aos vossos amigos, à vossa família, ao cão, ao gato, ao periquito, a toda a gente. Muitos likes, muitas partilhas, muitas subscrições. Até breve.